Cuidado com quem você convida para seu lar. Billy Graham revelou os 5 tipos de pessoas que podem trazer discórdia e afastá-lo de Deus. Você já considerou quem não deveria ter permissão para entrar em sua casa? Pode parecer uma questão pequena, mas a Bíblia destaca claramente a importância de proteger nosso ambiente espiritual. Queridos amigos, aproveitem este momento de reflexão. Reserve um instante para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Em Provérbios 4, versículo 23, somos instruídos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nossa casa é mais do que um espaço físico. É um santuário onde nossa paz e bem-estar espiritual devem ser resguardados. Hoje, examinaremos 5 tipos de pessoas que nunca deveriam cruzar o limiar da sua casa. Isso não se refere apenas à influência negativa delas, mas ao fato de que a presença errada pode perturbar a paz que Deus ordenou para você. Ao identificar esses indivíduos, você pode proteger a pureza do seu lar. Diga amém nos comentários. Que Deus derrame bênçãos sobre você e sua família e siga para mais sermões cheios de fé. Você está pronto para descobrir como proteger o que mais valoriza e viver em paz? Antes de começar, comente 1. Se você ama conteúdos inspiradores, e se inscreva. Fique até o final para uma surpresa especial. Quantas vezes você permitiu que alguém entrasse em sua casa sem considerar as consequências que a presença dessa pessoa poderia ter em sua vida espiritual? Você pode não acreditar, mas as pessoas que trazemos para nosso lar têm um impacto muito maior do que imaginamos. Em Provérbios 4, versículo 23, a Bíblia nos diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nossa casa é muito mais do que um refúgio. É um lugar onde nossas emoções e espiritualidade são nutridas. Se permitirmos que pessoas que não respeitam os princípios divinos entrem em nosso lar, a própria espiritualidade que buscamos manter pode ser comprometida. Hoje quero falar sobre um dos tipos mais perigosos de pessoas que podem cruzar o limiar da sua casa: aqueles que promovem o pecado sem arrependimento. Essas são pessoas que vivem constantemente de acordo com seus próprios desejos e paixões, sem considerar o que a palavra de Deus diz sobre o pecado. Elas representam um perigo constante para sua paz e vida espiritual. Você já notou como uma má companhia pode nos arrastar para seus mesmos padrões de comportamento? A Bíblia nos alerta claramente em 1 Coríntios 15, versículo 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Este versículo nos adverte sobre influências negativas e nos lembra que as pessoas com quem nos cercamos têm o poder de moldar a maneira como pensamos, vivemos e, mais importante, nos afastar da verdade. Muitas vezes, essas pessoas não agem intencionalmente, mas sua atitude em relação ao pecado nos leva a ver o erro como algo normal. Elas se apresentam como amigas, mas seus corações estão distantes de Deus. Suas conversas, atitudes e estilo de vida refletem indiferença aos mandamentos de Deus e, antes que você perceba, você começa a questionar o que antes sabia ser correto. Imagine que alguém entra em sua casa e começa a falar sobre temas que não são apenas inadequados, mas que promovem comportamentos que sabemos não estar de acordo com a vontade de Deus. Pode ser uma conversa sobre adultério, abuso de substâncias ou até mesmo roubo ou mentira, como se fossem coisas triviais. Embora pareça inocente, tudo isso tem o poder de mudar a atmosfera em sua casa. Mesmo que você não seja quem promove essas ideias, ouvir constantemente essas discussões pode começar a normalizá-las para você
E é exatamente isso que devemos evitar. Lembre-se, o pecado não começa com um grande ato. Ele começa pequeno, com conversas ou comportamentos aparentemente inofensivos que deixamos passar. Jesus mesmo disse em Mateus 15, versículo 18: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Palavras, atitudes e ações. Tudo o que aceitamos em nossa casa tem um impacto direto sobre nós, mais do que podemos imaginar. Uma pessoa que promove o pecado sem arrependimento não está apenas desafiando você, mas tentando derrubar os valores espirituais que você escolheu abraçar. Você pode pensar que é apenas uma conversa, talvez uma ideia passageira, mas a realidade é que o pecado, embora pareça pequeno no início, cresce e se espalha. É nesse momento, quando enfrentamos a decisão de permitir ou rejeitar, que nossa fé é colocada à prova. Permitir alguém que não se arrepende de seu pecado em sua casa é como abrir a porta para o mal. Não estou falando de alguém que luta contra o pecado e busca a graça de Deus. Estou falando de alguém que se orgulha de suas ações erradas, as justifica e as defende como se fossem parte da vida normal. A Bíblia é muito clara sobre o que devemos fazer com aqueles que vivem no pecado e se recusam a se arrepender. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, somos exortados: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Essas palavras não são uma sugestão, são uma instrução direta. Deus nos chama a manter nossos lares santos, a proteger nosso espaço sagrado de influências que possam corrompê-lo. Não se trata apenas de moralidade, é sobre proteção espiritual. Deus nos pede para sermos sábios ao nos cercarmos de pessoas que, em vez de nos edificar, nos arrastam para o pecado. Gostou do tema? Curta agora, comente amém e se inscreva para não perder o final surpreendente. Gostaria que você refletisse por um momento. Quantas vezes você deu um passo espiritual para trás porque alguém em sua vida, talvez por cortesia ou medo de rejeição, o arrastou para um comportamento que você sabia ser errado? Pode ser alguém próximo a você, alguém que você acredita que se importa com você, mas que está tão preso em seu próprio pecado que não hesita em convidá-lo a seguir seu exemplo. Não podemos permitir que essas influências tomem lugar em nossos lares, em nosso lugar de descanso e proteção. Considere o caso de um homem que convida um amigo para sua casa. Esse amigo promove constantemente um estilo de vida pecaminoso. No início, as conversas são inofensivas, sobre trabalho, esportes, etc. Mas com o tempo, elas começam a abordar temas mais sombrios e atitudes que não estão alinhadas com o que a Bíblia ensina. Esse homem, que inicialmente parecia ter uma fé firme, começa a se sentir confuso e duvidoso, e sua relação com Deus começa a esfriar. Por quê? Porque mais influências o tocaram, e embora ele não permita conscientemente, sua vida começa a ser afetada por suas palavras e atitudes. A atmosfera em sua casa, um lugar onde a paz deveria reinar, agora é invadida por confusão e dúvida. Proteção espiritual não é apenas sobre orar e ler a Bíblia, é também sobre colocar em prática o que sabemos ser correto, protegendo nosso ambiente e nossas relações daqueles que não têm a mesma reverência pela vontade de Deus. Como está escrito em Provérbios 13, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não é apenas uma questão de moralidade, é uma questão de sabedoria. A pessoa sábia sabe quando se afastar, quando dizer não e quando reconhecer que algo ou alguém não é de Deus e tomar uma atitude em conformidade. É importante entender que não estamos falando de rejeitar pessoas que precisam de ajuda,
aquelas que estão perdidas no pecado e buscam mudança. Em vez de nos afastarmos delas, devemos ser luz em sua escuridão, guiando-as para o arrependimento e a graça. Mas, quando alguém não mostra interesse em mudar, quando persiste em suas más práticas e não demonstra arrependimento genuíno, devemos ser muito cautelosos. O chamado da Bíblia é claro. Devemos proteger a nós mesmos e nossos lares dessas influências negativas. O impacto de uma única pessoa que promove o pecado sem arrependimento pode ser devastador. Pode ser o início de uma cadeia de eventos que desestabilizam nossa paz e nos separam de nossa fé. No entanto, se tomarmos uma posição firme na verdade, se fecharmos a porta para aqueles que promovem o mal e abraçarmos apenas o que é puro e justo, podemos garantir que nossos lares permanecerão um refúgio de paz e proteção sob a bênção de Deus. Há algo profundamente perigoso sobre pessoas que trazem discórdia, que buscam contenda onde quer que vão. Muitas vezes, elas não o fazem com intenção maliciosa, mas sua natureza é tal que onde quer que estejam, semeiam sementes de conflito. Em Provérbios 26, versículo 20, encontramos um ensino claro. Sem lenha, o fogo se apaga, sem um difamador, a contenda se acalma. Este versículo nos lembra que disputas e divisões são alimentadas por pessoas que não buscam unidade, mas que gostam de controvérsia, semeando confusão e causando desgaste nas relações com palavras vazias. A paz é um dom divino e pode ser facilmente destruída pela presença de alguém que constantemente provoca caos. Não podemos subestimar o poder da discórdia. Às vezes, pensamos que uma simples discussão não terá muito impacto, mas a Bíblia nos ensina que a contenda é algo que não devemos permitir em nosso lar. Em Efésios 4, versículo 3, somos instados a fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz não é apenas um estado emocional, é uma responsabilidade espiritual. Quando permitimos pessoas que alimentam conflitos em nosso lar, compromete Twitter não apenas nossa harmonia, mas também nossa relação com Deus. É fácil perceber como, em muitos casos, essas pessoas não têm consciência da gravidade do que estão fazendo. Muitas vezes, elas agem como se suas palavras fossem inofensivas, como se sua presença fosse normal. Mas devemos lembrar que, mesmo que suas ações não sejam sempre evidentes à primeira vista, a influência que elas têm pode ser devastadora. Em Provérbios 15, versículo 18, a Bíblia adverte: o homem de temperamento quente provoca contendas, mas o que é paciente acalma as discussões. Aqueles que constantemente irritam os outros, que insistem em tocar em temas delicados e provocativos, estão distraindo nossas mentes do que realmente importa. Você já notou como alguém que gosta de criar tensão pode mudar a atmosfera de um lar? Uma conversa que deveria ser pacífica e edificante torna-se uma batalha, uma guerra de opiniões e emoções. Relacionamentos familiares que antes eram próximos e amorosos começam a se desgastar, enquanto essas pessoas, sutilmente, mas constantemente, semeiam divisão com palavras ofensivas. A crítica destrutiva gradualmente mina o amor que deveria ser compartilhado entre os membros da família. Quer proteger seu lar? Comente 2, se inscreva e assista até o fim para uma revelação incrível. Na vida cristã, devemos estar especialmente atentos às pessoas em nosso ambiente. A presença de alguém que não se importa com a unidade pode ser como veneno, corroendo lentamente o que construímos com tanto esforço. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A paz não é apenas um valor cristão,
É uma manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Cada vez que permitimos alguém em nosso lar que não busca paz, mas se alimenta de discórdia, estamos minando esse princípio fundamental. O apóstolo Paulo também nos lembra em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus não é apenas um refúgio emocional, é uma fortaleza espiritual. Quando alguém vem semear discórdia, essa paz é ameaçada. Em vez de viver em um ambiente cheio de amor e harmonia, a mente e o coração começam a estar em constante agitação, tentando resolver conflitos e lidar com tensões. É importante que, ao identificar essas pessoas que semeiam discórdia, tomemos decisões sábias. A Bíblia não nos chama a viver em um estado constante de conflito ou a permitir que outros arrastem nossas relações para o caos. Em Romanos 12, versículo 18, somos exortados: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Isso não significa que devemos tolerar todo o comportamento ou permitir que qualquer pessoa entre em nossas vidas sem filtro. Às vezes, a melhor maneira de manter a paz é estabelecer limites claros e firmes com aqueles que se alimentam de conflito. Não se trata de rejeitar pessoas completamente, mas de garantir que elas não comprometam nossa paz. A Bíblia nos ensina a sermos sábios como serpentes e mansos como pombas. Mateus 10, versículo 16. A sabedoria nos permite reconhecer quando é necessário nos afastarmos e quando é necessário erguer uma barreira para proteger o que Deus estabeleceu em nossas vidas. Em relação à discórdia, devemos aprender quando uma pessoa está tentando nos envolver em conflitos desnecessários e nos afastarmos dessa influência. Não somos chamados a viver em batalhas emocionais constantes, mas a viver na paz que só Deus pode oferecer. Em casa, devemos ser ainda mais cuidadosos com as pessoas que permitimos. O lar deve ser um refúgio, um lugar onde podemos descansar, renovar nossas forças e crescer espiritualmente. Quando alguém que promove discórdia entra nesse espaço sagrado, interrompe tudo o que Deus deseja para nós. É por isso que devemos permanecer focados em proteger nosso lar de qualquer coisa que ameace a paz que Deus colocou em nossos corações. Isso não se trata apenas de manter a paz entre as pessoas que vivem em sua casa, mas também de garantir que o Espírito de Deus possa se mover livremente dentro de sua casa. Ao identificar aqueles que promovem conflito, lembre-se de que seu lar é um lugar sagrado. Proteja o que Deus colocou em seu coração, em sua família e em sua vida. As palavras e ações daqueles que semeiam discórdia podem ser como faíscas em um campo seco, iniciando um fogo de divisão que pode consumir muito mais do que acreditamos. Não permita que esse fogo entre em seu lar. Como o apóstolo Tiago diz em Tiago 3, versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Devemos reconhecer a perturbação que a discórdia traz e tomar medidas para mantê-la fora de nosso lar, para que possamos desfrutar da paz que Deus prometeu. Encorajo você hoje a refletir sobre as relações que você permitiu em seu lar. Algumas pessoas, mesmo sem intenção, arrastam nossa paz e estabilidade espiritual. Feche as portas para aqueles que buscam conflito e abra as portas para aqueles que promovem paz e unidade. O materialismo sempre foi uma das armadilhas mais sutis, porém destrutivas, que uma pessoa pode enfrentar. No nosso mundo moderno, enfrentamos constantemente a tentação de valorizar o material acima do espiritual. Publicidade, mídia social e influências culturais nos ensinam que a verdadeira felicidade está nas posses, no que temos e no que podemos alcançar.
Mas como Jesus diz em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Este é um aviso claro. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro. Quando alguém em sua vida está preso à obsessão por riquezas e coisas materiais, a presença dessa pessoa em seu lar pode ser um obstáculo para manter seu foco no eterno. Muitas pessoas não percebem como seus valores materiais afetam tudo ao seu redor. O materialismo não é apenas um desejo de ter mais coisas. É uma filosofia de vida que distorce nossa percepção do que realmente importa. A Bíblia é clara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Quando alguém que pratica esse amor entra em sua vida, aos poucos, essa mesma mentalidade pode começar a infiltrar-se em seus pensamentos e coração. Antes de tudo, deixe um like, comente paz e se inscreva. Uma mensagem poderosa espera você no final. Um lar não deve ser um lugar onde as coisas materiais são valorizadas acima do espiritual. Deve ser um refúgio de paz, oração e comunhão com Deus. Quando alguém com uma mentalidade materialista entra, pode fazer com que seus próprios desejos e prioridades se desviem do que realmente importa. Essa pessoa falará constantemente sobre o que possui, o que conquistou e o que planeja alcançar. Você pode se ver tentando acompanhar, desejando obter as mesmas coisas, comparando sua vida com a dela. Esse tipo de comparação pode ser perigoso, pois não apenas cria insatisfação, mas também uma desconexão da verdadeira fonte de satisfação, Deus. Em Filipenses 4, versículo 11, o apóstolo Paulo nos ensina a estarmos contentes com o que temos. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O materialismo é projetado para nos afastar da paz. A Bíblia nos ensina a nos centrarmos no que realmente importa, a viver com contentamento e gratidão, sem sermos arrastados pela busca frenética por mais e mais. Esse desejo constante de acumular riquezas pode encher nossos corações de ansiedade e estresse, pois nunca estamos satisfeitos com o que temos. Jesus nos adverte contra essa atitude em Lucas 12, versículo 15, quando diz: Cuidado! Fiquem atentos contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A verdadeira vida não está na riqueza material, mas em uma relação profunda e genuína com Deus. Quando permitimos que pessoas com uma mentalidade materialista entrem em nosso lar, abrimos a porta para uma falsa percepção do que é verdadeiramente valioso. A verdade é que riquezas e bens materiais são temporários, mas o que Deus oferece, amor, paz e sabedoria, é eterno. Como Mateus 6, versículos 19 a 21 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa mentalidade se infiltra facilmente porque vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com a ideia de que precisamos de mais para sermos felizes. Casas maiores, carros mais sofisticados, roupas mais caras, férias melhores. Essa mentalidade materialista torna-se um verdadeiro teste de nossa fé. Não é que possuir coisas materiais seja pecaminoso, mas quando essas coisas ocupam o primeiro lugar em nossas vidas, elas afastam Deus da posição central que ele deveria ocupar. Uma pessoa completamente absorvida pelo materialismo não apenas afetará sua própria vida,
mas também a atmosfera do seu lar. Essa pessoa não trará palavras de paz, amor e sabedoria. Em vez disso, falará sobre negócios, investimentos, as últimas novidades em tecnologia e novas tendências. Isso não é errado em si, mas se tudo o que essa pessoa traz é conversa sobre o efêmero, o temporário e o superficial, é um sinal claro de que suas prioridades não estão alinhadas com as do reino de Deus. A Bíblia nos chama a ter uma visão diferente da vida. Não devemos viver para acumular, mas para dar. Não devemos buscar nossa satisfação nas riquezas, mas na generosidade e no serviço aos outros. Jesus mesmo nos deu o exemplo de uma vida de humildade e sacrifício. Se alguém que entra em seu lar está preso à corrida por mais, é provável que sua influência faça você perder de vista o que realmente importa. É nesse momento que precisamos discernir se a presença deles está construindo ou destruindo nossa paz, se está nos aproximando de Deus ou nos afastando dele. Por isso precisamos ter cuidado com aqueles que valorizam apenas o material. A presença dessas pessoas em sua vida pode ser um lembrete constante de que você está medindo sua vida pelos padrões errados. A mensagem que Cristo nos dá em Mateus 6, versículo 33 é clara. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando alguém entra em seu lar com uma mentalidade materialista, está lembrando você de buscar o terreno em vez do eterno. Eles o distraem do que realmente importa. O lar deve ser um lugar onde a vida cristã é vivida plenamente. Um lugar onde as relações são valorizadas, onde a fé está no centro e onde os membros da família crescem espiritualmente juntos. Quando o materialismo entra, ele destrói essa atmosfera de amor e unidade, porque se concentra no que podemos ver, tocar e medir. O materialismo nos afasta da verdadeira paz que só é encontrada no reino de Deus e na vida eterna que Ele prometeu. Se este vídeo tocar seu coração, comente 3 e se inscreva. Não saia antes do final, há algo especial para você. É importante lembrar que não se trata de rejeitar pessoas que buscam sucesso ou têm conquistas materiais. A questão real é quando esse sucesso e essas riquezas tomam o lugar de Deus em suas vidas e se tornam a única coisa que valorizam. Essa mentalidade materialista pode se infiltrar em nossas mentes e corações sem que percebamos. Ao permitir que pessoas com essas crenças entrem em seu lar, você abre a porta para a falsa crença de que a felicidade e a paz são encontradas no que temos, não em quem somos em Cristo. Como crentes, devemos permanecer alertas. Não é uma condenação daqueles que são bem-sucedidos materialmente, mas um aviso sobre como essa mentalidade pode nos desviar de nossa verdadeira missão: viver para Cristo, servir aos outros e manter nossos corações fixos nas coisas do alto. Como Colossenses 3, versículo 2, nos lembra: pensem nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Somente então poderemos viver em paz, sem deixar que preocupações materiais roubem o que é valioso: nossa relação com Deus e nossa paz interior. Comente amém se você acredita. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente e siga para mais sermões poderosos. Tudo o que fazemos deve ser baseado nesse amor por Deus. Toda decisão, toda ação, todo pensamento deve ser guiado por esse princípio. Não há espaço para distração quando se trata de nossa relação com Ele. É aqui que as pessoas que não nos ajudam a manter esse foco se tornam perigosas. Mesmo que não o façam intencionalmente, elas podem nos levar a caminhos menos comprometidos, a pensamentos e hábitos que não nos aproximam de Deus. Tomemos como exemplo aqueles que, embora não rejeitem Deus, constantemente nos falam sobre outras prioridades,
trabalho, dinheiro, sucesso pessoal, fama, saúde e desejos humanos. Relacionamentos e todas essas coisas tornam-se o foco principal. Quando as pessoas ao seu redor não o lembram constantemente do que realmente importa, não é que essas coisas sejam ruins em si, mas o problema é quando as colocamos acima de Deus. Como Colossenses 3, versículo 2, nos diz: pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Quando alguém o afasta dessa perspectiva, está o afastando da verdadeira vida. De certa forma, essas pessoas que nos distraem são como pequenas pedras em nosso sapato espiritual. Não são necessariamente grandes obstáculos, mas tornam a caminhada mais difícil. Elas nos fazem duvidar. Colocam-nos em situações onde o que antes era claro, agora se torna confuso. Em vez de estarmos firmemente ancorados na fé, começamos a considerar alternativas, a avaliar outros caminhos que não estão alinhados com o que as Escrituras ensinam. Cada vez que nos permitimos ser influenciados por eles, damos espaço à dúvida, que gradualmente toma conta de nossa mente e nos afasta de nosso propósito divino. É importante que, ao considerarmos as pessoas com quem nos cercamos, façamos uma avaliação espiritual. Não se trata de rejeitar todos que não compartilham sua fé, mas de identificar quando uma relação está se tornando um obstáculo para seu crescimento espiritual. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, somos claramente instruídos: não se ponham em jugo desigual com descrentes. Isso não é apenas uma questão de crenças religiosas, mas de princípios fundamentais. Aqueles que não têm Cristo no centro de suas vidas, inevitavelmente nos guiarão para uma vida centrada no temporário, no terreno, e não no eterno. O verdadeiro desafio é que, muitas vezes, as pessoas que nos afastam de Deus não são as que nos incitam a cometer grandes pecados, mas aquelas que nos permitem ser indiferentes à oração, à leitura da Bíblia e ao serviço aos outros. A vida cristã consiste em pequenas decisões diárias, e quando permitimos que essas pequenas decisões sejam influenciadas por pessoas que não compartilham nossa visão espiritual, o resultado pode ser uma vida que se desvanece do que realmente importa. Nas Escrituras, encontramos exemplos de personagens que permitiram que a companhia errada os afastasse de Deus. Um exemplo claro é o rei Salomão, cuja relação com Deus foi seriamente afetada por suas alianças com mulheres que não compartilhavam sua fé. Em 1 Reis 11, versículo 4, lemos: quando Salomão já estava velho, suas mulheres fizeram seu coração se desviar para outros deuses, e ele não foi totalmente fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Embora Salomão tenha começado seu reinado com sabedoria e devoção a Deus, sua proximidade com pessoas que não compartilhavam sua fé o levou à queda espiritual. Se um homem tão sábio quanto Salomão pôde cair nessa armadilha, quanto mais cautelosos devemos ser com as influências que permitimos em nossas vidas. É fácil subestimar o poder das influências sutis de pessoas que, sem intenção, desviam nosso foco das coisas de Deus. Como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo nem sempre se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes ele trabalha através das pessoas mais próximas de nós. Embora não se trate de julgar pessoas, é sobre identificar quando alguém está agindo como um obstáculo em nosso caminho para Deus. Não é necessário rejeitar todas as pessoas que não compartilham sua fé. As Escrituras também nos ensinam a sermos luz em um mundo escuro, a levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos.
Mas a diferença está em quem tem a palavra final em nossas vidas. É a voz de Deus que guia nossas decisões, ou é a voz daqueles que não reconhecem sua autoridade? Este é o desafio: viver no mundo sem ser absorvido por ele. Proteger nossa relação com Deus mesmo em meio a relacionamentos que podem não compartilhar nossos valores espirituais. Portanto, ao permitir que certas pessoas entrem em sua vida e lar, certifique-se de que a presença delas não se torne um impedimento para a sua comunhão com Deus. Cada relacionamento deve ser uma oportunidade de edificar, não de se afastar do que realmente importa. Quando aqueles ao seu redor constantemente o chamam para o temporário, o mundano, o fugaz, é hora de tomar uma decisão. Devemos ser sábios, corajosos e proteger nosso caminho com Deus, sabendo que somente nele encontramos a verdadeira paz. A hipocrisia é um dos pecados mais destrutivos e insidiosos que podem se infiltrar em nossos lares, relacionamentos e até mesmo em nossas vidas espirituais. Infelizmente, ela está muitas vezes muito mais próxima do que percebemos, trabalhando sutilmente em nossos corações e mentes antes mesmo de reconhecermos sua presença. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos de viver uma vida dupla, uma que parece justa por fora, mas abriga engano e decadência espiritual por dentro. Em Mateus 23, versículo 27, Jesus faz algumas de suas repreensões mais severas aos fariseus, um grupo de líderes religiosos que seguiam meticulosamente rituais externos, mas não alinhavam seus corações com a verdade de Deus. Ele expõe sua hipocrisia com uma imagem poderosa, dizendo: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza." Essa comparação marcante revela uma verdade profunda. O que realmente importa não é a imagem externa que apresentamos ao mundo, mas a condição de nossos corações diante de Deus. Não importa o quão polido ou virtuoso alguém possa parecer. Se sua vida interior é corrupta, seu estado espiritual está em perigo. A hipocrisia não é apenas uma falha menor, é uma decepção que erode a base de nossa relação com Deus, separando-nos de sua presença e verdade. Indivíduos hipócritas são particularmente perigosos porque sua falsidade nem sempre é fácil de discernir. Eles não exibem abertamente sua insinceridade ou vazio espiritual. Em vez disso, criam uma imagem de retidão, parecendo ser devotos, justos e santos. Podem falar eloquentemente sobre fé, manter tradições religiosas e até realizar boas obras, mas seus corações permanecem distantes de Deus. Na realidade, são como árvores frutíferas que parecem cheias de vida de longe, com galhos que parecem carregados de frutos maduros. Mas ao se aproximar, você percebe que os frutos são ocos, murchos ou completamente ausentes. Sua presença engana os outros, criando uma ilusão de saúde espiritual enquanto oculta um vazio profundo e perigoso. A hipocrisia não afeta apenas quem a pratica, ela se espalha, influenciando aqueles ao seu redor e criando uma atmosfera de desconfiança, confusão e até mesmo dano espiritual. É um pecado que, se não for controlado, pode infectar famílias, igrejas e comunidades inteiras, levando outros ao erro ao distorcer a verdade da palavra de Deus. A advertência de Jesus é um chamado para autoexame, instando-nos a priorizar a transformação genuína sobre aparências superficiais. Em vez de apenas nos esforçarmos para parecer justos, devemos buscar a verdadeira pureza de coração, permitindo que a graça de Deus nos purifique de dentro para fora, para que nossas vidas externas reflitam uma relação autêntica com Ele.
Há indivíduos que se apresentam externamente como profundamente espirituais, como se suas vidas estivessem totalmente alinhadas com a fé e a devoção. Falam com convicção, participam de rituais religiosos e podem até parecer apaixonados por questões da alma. No entanto, por trás dessa fachada cuidadosamente construída, suas ações e motivações internas revelam um contraste gritante com a obediência e entrega que Deus verdadeiramente deseja. Sua espiritualidade é apenas uma performance, um disfarce usado para ocultar suas falhas e evitar responsabilidade. A hipocrisia torna-se seu escudo, permitindo-lhes esconder suas deficiências e evitar a responsabilidade. Quando uma pessoa dessa natureza entra em sua vida, seja como amigo, mentor ou até mesmo uma figura de autoridade, ela traz consigo um convite para participar dessa decepção. Ao aceitar sua influência, você corre o risco de ser arrastado para uma falsidade onde as aparências externas têm precedência sobre a busca sincera da vontade de Deus. Sua presença incentiva a complacência, tornando mais fácil justificar uma fé superficial em vez de buscar a verdadeira integridade espiritual. A Bíblia não trata a hipocrisia com leveza, nem Deus a considera uma falha menor. Pelo contrário, ao longo das Escrituras, vemos a firme condenação do Senhor àqueles que proclamam devoção, mas vivem em contradição com sua verdade. Um dos exemplos mais fortes disso é encontrado no ministério de Jesus, que frequentemente repreendia os fariseus por sua insinceridade. Embora fossem líderes religiosos, seus corações estavam endurecidos e sua justiça era apenas superficial. Jesus não tinha paciência com seus padrões duplos e os expunha publicamente por sua falsidade. Em Lucas 12, versículo 1, ele adverte seus discípulos dizendo: "Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia." Essa advertência é tão relevante hoje quanto era naquela época, lembrando-nos que a hipocrisia, como o fermento, tem o poder de se espalhar e corromper se não for controlada. O perigo da hipocrisia reside em seu efeito sutil, mas corrosivo, sobre a fé. No início, pode parecer uma inconsistência menor, uma simples lacuna entre palavras e ações. Mas, com o tempo, essa discrepância torna-se normalizada e se infiltra no coração como um veneno de ação lenta. Se não formos vigilantes, podemos nos encontrar tolerando a hipocrisia, justificando-a ou até mesmo adotando-a em nossas próprias vidas. Quando permitimos que alguém que incorpora essa duplicidade entre em nosso círculo íntimo, sua influência pode lentamente erodir nosso compromisso com a autenticidade. Sem perceber, podemos começar a valorizar as aparências externas sobre a verdadeira transformação espiritual, priorizando como somos percebidos em vez de quem somos diante de Deus. É por isso que o discernimento é essencial. Devemos ser especialmente cautelosos ao lidar com aqueles que afirmam viver pela fé, mas não praticam o que pregam. O apóstolo Paulo fornece um aviso claro sobre tais indivíduos em 2 Timóteo 3, versículo 5, descrevendo-os como pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Afaste-se desses. Suas palavras servem como um forte lembrete de que a verdadeira fé não se trata de exibições externas, mas de uma vida interior transformada pelo poder de Deus. Portanto, esforcemo-nos para cultivar uma fé genuína que não pareça apenas santa na superfície, mas que esteja profundamente enraizada em uma relação sincera e obediente com o Senhor. Em vez de sermos atraídos pela ilusão de uma justiça sem substância, busquemos o tipo de fé que é testada, refinada e comprovada pela maneira como vivemos, não apenas pelas palavras que falamos. Este versículo serve como um lembrete solene
para sermos discernidores e reconhecermos a falsidade quando a encontrarmos. Há momentos em que encontramos indivíduos que exibem externamente um forte senso de religiosidade, mas seu modo de vida contradiz os próprios princípios que Deus estabeleceu. Eles podem se apresentar como fiéis crentes, falar eloquentemente sobre assuntos espirituais e até se envolver em práticas religiosas, mas suas ações revelam um coração que não foi verdadeiramente entregue a Deus. É nesses casos que devemos ser vigilantes, garantindo que não sejamos enganados pelas aparências. A verdadeira devoção a Deus não se trata apenas de expressões externas de fé. Ela é demonstrada por um coração transformado, uma mente renovada e uma vida que produz o fruto de um compromisso genuíno com Ele. Quando encontramos alguém que projeta uma imagem de fidelidade, mas carece de verdadeira transformação espiritual, estamos testemunhando uma forma de engano. Esses indivíduos podem estar inconscientes de sua própria hipocrisia ou podem manter deliberadamente uma fachada para obter aceitação, influência ou um senso de autojustiça. Independentemente da motivação, viver uma vida desconectada da verdade da palavra de Deus é, em última análise, uma mentira. O perigo de aceitar tais indivíduos sem discernimento é que podemos nos tornar, sem saber, enredados em sua falsidade. Se não formos cuidadosos, podemos ser influenciados por sua superficialidade, gradualmente nos conformando a uma aparência de fé, em vez de buscar a relação profunda e autêntica com Deus que Ele deseja para nós. Considere quantas vezes encontramos situações em que a aparência religiosa de alguém não se alinha com a vida que realmente leva. Às vezes, aqueles que afirmam ser os mais devotos acabam sendo os que causam o maior dano. Eles podem enganar outros, promovendo confusão e desilusão entre aqueles que buscam a verdade. Sua hipocrisia não apenas prejudica sua própria integridade espiritual, mas também pode se tornar um obstáculo para aqueles ao seu redor. Pessoas que testemunham esse tipo de duplicidade podem começar a questionar a sinceridade de todos os crentes, duvidando se a verdadeira fé realmente existe. Dessa forma, a hipocrisia tem consequências de longo alcance, enfraquece a confiança, distorce a mensagem do Evangelho e deturpa o poder transformador de Deus. Quando um indivíduo escolhe viver na hipocrisia, ele arrisca reduzir sua fé a nada mais do que um ritual vazio, uma rotina de observâncias religiosas desprovidas de substância real. Em vez de cultivar uma relação pessoal significativa com Deus, eles se contentam com uma performance externa que carece de profundidade e autenticidade. É nessas circunstâncias que a fé pode se tornar nada mais do que um hábito, uma série de ações que, embora pareçam piedosas, estão desconectadas do verdadeiro trabalho do Espírito Santo. Quando isso acontece, perdemos de vista o propósito da fé, nos trazer a comunhão com Deus e moldar nossos corações e vidas de acordo com sua vontade. No cerne da hipocrisia está uma profunda desconexão entre o que alguém professa acreditar e o que realmente guarda em seu coração. Jesus mesmo advertiu contra esse tipo de inconsistência espiritual em Marcos 7, versículo 6, repreendendo poderosamente aqueles que honram a Deus com suas palavras, enquanto seus corações permanecem distantes dele, citando Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa advertência nos lembra que Deus não se impressiona com gestos vazios de devoção. Ele olha para o coração. O que realmente importa não é o que dizemos ou como nos apresentamos, mas a sinceridade de nossa fé e a transformação que ela traz em nossas vidas. Que possamos sempre buscar viver na verdade, garantindo que nossa fé
não seja apenas uma questão de aparência, mas uma reflexão genuína de um coração que foi entregue a Deus. Esforcemo-nos pela autenticidade, permitindo que o Espírito Santo nos refine para que nossas vidas se alinhem com o que professamos acreditar. Ao fazer isso, tornamo-nos verdadeiras testemunhas da graça de Deus, brilhando como luzes de integridade em um mundo que desesperadamente precisa de sua verdade. A hipocrisia é uma questão séria, porque distorce e prejudica nossa relação com Deus. Quando nos engajamos na hipocrisia, criamos uma falsa imagem de nós mesmos, cuidadosamente elaborada para impressionar os outros, enquanto negligenciamos os problemas mais urgentes dentro de nossos corações. Podemos nos dedicar a parecer devotos externamente, demonstrando atos de fé, mas internamente nossos corações podem estar cheios de ambições egoístas, orgulho e uma relutância em verdadeiramente nos arrepender. Essa decepção não é apenas em relação aos outros, mas também para conosco mesmos, pois nos convencemos de que as aparências externas são suficientes, enquanto ignoramos a transformação espiritual que Deus deseja de nós. É perigosamente fácil ser enganado pelas aparências externas. Muitas vezes, somos atraídos por aqueles que se apresentam como profundamente espirituais, acreditando que sua piedade visível é um sinal de um coração genuíno e justo. Assumimos que seu conhecimento, eloquência ou aparente devoção significa que encontraram a verdade. No entanto, como o Senhor nos lembra, o que realmente importa é a sinceridade, pureza e humildade dentro de seus corações. Os fariseus na época de Jesus são um exemplo principal. Eles seguiam rituais religiosos meticulosamente, mas seus corações estavam distantes de Deus. Ele os repreendeu, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de decadência por dentro. Com o tempo, podemos começar a acreditar que enquanto mantivermos os comportamentos externos corretos, frequentando a igreja, recitando orações ou falando as palavras certas, nossa condição espiritual é irrelevante. Mas isso é uma armadilha perigosa. Deus nos chama a viver com integridade, a garantir que nossas ações externas se alinhem com o verdadeiro estado de nossos corações. A verdadeira fé não se trata de manter uma ilusão, mas de ser transformado de dentro para fora. Em Efésios 5, versículo 11, somos lembrados: vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e não tenham comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes as exponham. Este versículo destaca a importância de viver na verdade e transparência, rejeitando a falsidade da hipocrisia e, em vez disso, esforçando-nos para refletir a luz de Deus por meio da sinceridade e justiça. Tentar viver nas sombras da hipocrisia apenas serve para nos afastar ainda mais da verdadeira comunhão com Deus. Uma vida dividida entre religiosidade externa e pecado não arrependido abre a porta para a decepção, confusão e destruição. Aqueles que se cercam de influências hipócritas podem descobrir que sua própria jornada espiritual se torna obscurecida, sua fé é enfraquecida e seu senso de paz perturbado. Isso não é um chamado para julgar os outros duramente, mas um encorajamento para buscar sinceridade em nosso próprio caminho com Deus. A presença de falsa religiosidade em nossas vidas pode semear discórdia, perturbar a paz de nossos lares e nos afastar da verdadeira alegria que vem de andar na verdade de Deus. É crucial nos cercarmos de pessoas que buscam autenticidade, que reconhecem suas imperfeições, mas buscam sinceramente a graça e a transformação de Deus. Um lar construído sobre honestidade, humildade e fé genuína será cheio da paz e da presença de Deus, livre dos fardos que vêm com a pretensão e a falsidade espiritual. Escreva amém.
abaixo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sua família, e fique ligado para mais sermões incríveis. Quando reflito sobre a mensagem poderosa de que devemos proteger nosso lar de influências negativas, como aquelas advertidas por Billy Graham, sinto uma profunda conexão com os valores que moldam a cultura brasileira, a fé, a família e a busca por paz em nossos espaços mais íntimos. No Brasil, o lar não é apenas um lugar físico. É o coração da nossa vida, onde compartilhamos momentos de alegria, oração e amor com aqueles que mais importam. A ideia de que certas pessoas, aquelas que promovem o pecado sem arrependimento, semeiam discórdia, vivem obcecadas pelo materialismo, nos distraem de Deus ou praticam a hipocrisia, podem comprometer a santidade desse espaço sagrado, ressoa profundamente comigo. Cada uma dessas advertências, fundamentadas nas Escrituras, me faz repensar como escolho as pessoas que permito entrar na minha casa e na minha vida, e como essas escolhas impactam minha espiritualidade e minha paz interior. Começando com aqueles que promovem o pecado sem arrependimento, sinto um peso no coração ao pensar em quantas vezes, por cortesia ou medo de rejeitar alguém, permiti que conversas ou atitudes contrárias aos princípios de Deus entrassem no meu lar. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa verdade me lembra que, como brasileiros que valorizam a hospitalidade, devemos equilibrar a generosidade com a sabedoria. Não se trata de fechar as portas para quem precisa de ajuda, mas de proteger nosso espaço de influências que normalizam o pecado. Aprendi que ser firme ao estabelecer limites não é falta de amor, mas um ato de fidelidade a Deus e à paz que Ele deseja para minha família. Na prática, isso significa conversar abertamente com amigos ou familiares que trazem atitudes pecaminosas, mostrando o caminho da graça, mas também sendo claro sobre os valores que regem meu lar. A advertência sobre pessoas que semeiam discórdia também me toca profundamente. No Brasil, onde as relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, a ideia de alguém trazendo conflito para dentro de casa é especialmente perturbadora. Provérbios 26:20 nos ensina que, sem lenha, o fogo se apaga. Isso me faz refletir sobre como, muitas vezes, permiti discussões desnecessárias ou fofocas que abalaram a harmonia do meu lar. A lição aqui é clara. Devo ser um pacificador, como Jesus descreve em Mateus 5:9. Na minha vida, isso se traduz em evitar conversas que geram tensão e, se necessário, afastar-me de pessoas que insistem em provocar discórdia. Escolher a paz é um ato espiritual que fortalece minha conexão com Deus e com minha família, criando um ambiente onde o amor prevalece. O materialismo, outro perigo destacado, é uma armadilha sutil, especialmente em um mundo que bombardeia com mensagens de consumismo. Como brasileiro, sei como é fácil cair na tentação de valorizar o que é visível, carros, roupas, status, em detrimento do que é eterno. Mateus 6:24 nos lembra que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Essa mensagem me desafia a avaliar minhas prioridades e as influências ao meu redor. Já me peguei comparando minha vida com a de outros, sentindo-me insatisfeito com o que tenho. A lição que aplico é buscar contentamento, como Paulo ensina em Filipenses 4:11. Na prática, isso significa focar em gratidão diária, orando com minha família e valorizando momentos simples, como uma refeição compartilhada, em vez de buscar validação em bens, matérias. Pessoas que nos distraem de Deus, mesmo sem intenção, também representam um risco. No Brasil, onde a fé é parte integrante da vida,
é fácil ser influenciado por prioridades mundanas, trabalho, sucesso, redes sociais, que desviam nosso foco de Deus. Colossenses 3:2 nos exorta a pensar nas coisas do alto. Refletindo sobre isso, percebo que já permiti que conversas sobre assuntos triviais dominassem meu tempo, deixando a hints e menos espaço para a oração. A lição é simples. Devo ser intencional em manter Deus no centro da minha vida, limitando o tempo com pessoas que me afastam desse foco. Isso significa escolher companhias que me aproximem da fé, como amigos de igreja ou familiares que compartilham meus valores espirituais. Finalmente, a hipocrisia é um veneno que pode corroer a autenticidade da nossa fé. Mateus 23:27 compara os hipócritas a sepulcros caiados, e essa imagem me faz refletir sobre a importância de viver com integridade. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, a hipocrisia pode ser particularmente danosa, pois confunde aqueles que buscam a verdade. A lição que levo é a necessidade de autoexame constante, garantindo que minhas ações reflitam minha fé. Na prática, isso significa ser honesto sobre minhas falhas, buscar o perdão de Deus e evitar pessoas que vivem uma fé superficial, pois elas podem me levar a fazer o mesmo. Essas reflexões me ensinam que proteger meu lar é mais do que um ato físico. É um compromisso espiritual. Devo ser vigilante, sábio e corajoso ao escolher quem entra na minha vida, garantindo que meu lar seja um reflexo do amor e da paz de Deus. Isso não significa rejeitar todos que pensam diferente, mas priorizar relações que edifiquem minha fé e fortaleçam minha família. Que possamos todos viver com sabedoria, protegendo nossos lares e corações para a glória de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Não se esqueça de comentar Amém ou compartilhar seus pensamentos abaixo. Sua participação nos inspira a continuar. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente.